Olá, pessoal. Muito boa noite. 20 horas 30 minutos, estamos iniciando mais uma semana, mais um encontro do nosso curso de mediunidade. Sejam muito bem-vindos. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo recebe vocês assim com o coração feliz, com o coração aberto. Estamos aqui com muita alegria para darmos seguimento a este estudo. Que Jesus nos guie, nos proteja, nos ilumine, para que tudo corra bem durante o nosso trabalho de hoje. Bem-vindos todos. Paulinho, vídeo que você já está aí. Apostos, como sempre. Vou mudar o layout aqui, que da aula de ontem não alterei. Fica à vontade aí, Paulinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou deixar o layout aberto Vamos aqui. dar início aqui ao nosso encontro de hoje. Vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso encontro, que abençoe o nosso trabalho e cada um de nós, os nossos familiares. E nesse estudo de hoje, que para nós, ao número 22, a Eve traz para a gente um assunto que é de suma importância para quem está trabalhando com o desenvolvimento da mediunidade, que está trabalhando nas reuniões mediúnicas, que diz respeito justamente à influência da moralidade do médium nas comunicações mediúnicas que, porventura, esse médium traga para a gente nas reuniões. Então, veja bem, é um ponto de suma importância, porque, veja bem, todos nós, quando adentramos, quando nos tornamos espíritas, a gente compreende que, diferente de outras doutrinas religiosas, dentro do espiritismo não existe aquela hierarquia, não existe aquela figura que seja superior a outras pessoas dentro da casa espírita. Exemplo, eu, o Silvio, a Daniela, o Tineca, que trabalhamos na nossa casa espírita, fazendo palestras. Mas o fato da gente estar lá na frente, da gente estar lá conversando, da gente estar fazendo uma palestrinha e levando um pouquinho de conhecimento para todos os frequentadores da casa, não nos coloca melhor do que ninguém que está ali nos assistindo. Muito pelo contrário. Todos nós temos a nossa parcela de imperfeição, né? Todos nós somos imperfeitos. Se assim não fosse, não estaríamos encarnados nesse planeta da categoria de provas e expiações, né? Todos nós temos a nossa bagagem de imperfeição. Então, muitas das vezes, outras pessoas que estão ali nos assistindo podem ser muito mais perfeitos no que diz respeito à moralidade do que nós que estamos ali trabalhando, né? Claro que dentro da casa espírita existe o dirigente da reunião. É claro, é porque é necessário que exista alguém para abrir a casa espírita, alguém para resolver algum problema que surja nas mais diversas reuniões. Então, isso realmente é necessário. Mas não existe aquela hierarquia. Portanto, quando nós crescemos dentro da doutrina espírita, quando nós nos tornamos espíritas, a única coisa que a doutrina espírita nos cobra é realmente a chamada referente. Aquela melhora que todos nós temos que fazer. Agora, não é porque o dirigente da reunião A, B ou C, não é porque o palestrante A, B ou C
falou que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, que eu vou me tornar uma pessoa melhor seguindo aquilo que ele pediu. Eu vou me tornar uma pessoa melhor porque a nossa própria consciência é que vai nos cobrar isso. E ainda mais daquelas pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas. Então, quando a gente fala da influência moral do médium nas comunicações, uma das perguntas que a Evelyn trouxe para a gente, que está lá no livro dos médiuns, né, onde ela coloca aqui a pergunta 222, lá do livro dos médiuns. O desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? Veja bem, o desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? Não, não está. Por que não está, gente? O desenvolvimento da faculdade mediúnica. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Independente do médium ser uma pessoa boa ou de ser uma pessoa ruim, a faculdade única dele vai se desenvolver em determinado momento. Ela vai aflorar. Agora, o uso que aquele médium faz daquela faculdade mediúnica, esse sim tem a ver com os valores morais daquele médium. E a gente sabe que muitas vezes médiuns que trabalham em outras doutrinas religiosas, porque a gente sabe que a faculdade mediúnica, as manifestações de espíritos não existem só na casa espírita, né? Nós já comentamos aqui que a mediunidade não é algo que foi criado pela doutrina espírita, então isso existe em outras doutrinas religiosas em que existem manifestações de espíritos também, onde médiuns se utilizam dessa faculdade mediúnica de uma forma completamente desvirtuada, às vezes cobrando, e está lá no Evangelho que a gente deve dar de graça o que de graça nós recebemos, né? Então, assim, às vezes a gente tem um médium que tem uma faculdade mediúnica fantástica, mas ele não utiliza a faculdade mediúnica de acordo com os preceitos da doutrina espírita, de forma a utilizar aquela faculdade mediúnica com o objetivo de auxiliar as pessoas, né, praticando a caridade. E aí vem a questão da influência da moralidade do médium nas comunicações. Veja bem, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec perguntou aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E lembrando que todos nós que encarnamos aqui no planeta Terra, todos nós que estamos encarnando aqui no planeta Terra, trazemos conosco duas mochilas. Na frente, nós trazemos a mochila com as nossas virtudes. E atrás, nós carregamos uma mochila bastante pesada com as nossas imperfeições. E o nosso objetivo, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, é justamente fazer com que a mochila das imperfeições fique cada vez mais leve. E aí, como que a gente faz isso? De acordo com a lei de esforço próprio, promovendo a reforma íntima, né? Fazendo com que a gente trave uma briga diária contra as nossas próprias imperfeições, fazendo um trabalho investigativo dentro de nós mesmos, para a gente buscar conhecer quais são as nossas imperfeições. E fazendo isso, a gente conseguindo identificar quais são as nossas imperfeições, a gente vai conseguir trabalhar fazendo com que a gente consiga melhorar ela. E, sobretudo, aqueles que são médiuns, aqueles que trabalham
diariamente com os espíritos, fornecendo transe mediúnico, trabalhando com a mediunidade. Nós estamos falando, em especial, dos médiuns. Mas todos nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas temos a obrigação de zelar pela nossa reforma íntima. E por que nós temos que fazer isso? Nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, independente de sermos médiuns, de sermos esclarecedores, ou de sermos médiuns de sustentação no trabalho mediúnico, todos nós somos acompanhados pelos espíritos que irão se comunicar nas reuniões mediúnicas. Às vezes, aquele espírito que vai se comunicar na reunião mediúnica da semana que vem, ele já está nos acompanhando no decorrer da semana toda. E aí, ele está conosco na nossa casa, ele está conosco no nosso local de trabalho, ele está conosco quando a gente está numa roda de amigos. E aí, aqueles espíritos que vão ser esclarecidos por um trabalhador que está lá na reunião mediúnica com o objetivo de orientar, de prestar o atendimento àquele espírito. E aí, ele vai orientar aquele espírito, mas no decorrer da semana, no cotidiano dele, fora da casa espírita, ele não tem uma moralidade bastante desenvolvida. Ele cometeu alguns deslizes, vamos falar assim. Dentro da casa dele, ele não está sendo fiel com a esposa, às vezes ele está cometendo adultério. No local de trabalho dele, ele não está sendo fiel aos princípios éticos, então ele está passando alguém para trás. Enfim, vários vícios que aquela pessoa trouxe de vidas passadas. Aí ela vai atender o espírito. E aí o espírito começa a conversar e aquela pessoa que está trabalhando na reunião mediúnica com o objetivo de esclarecer, de orientar o espírito, começa a dar uma lição de moral no espírito. E aí o que acontece? O espírito que passou a última semana do lado dele vai falar para ele: companheiro, mas como é que você quer que eu deixe de fazer isso ou aquilo se você, na sua vida cotidiana, você está fazendo coisas erradas? E aí a pessoa é surpreendida. O mesmo acontece com o médium. Aí vem, quando a gente fala do médium, para que ocorra a manifestação mediúnica, para que essa manifestação ocorra, é necessário que ocorra uma coisa chamada afinidade fluídica e outra coisa chamada sintonia vibratória. O que é a afinidade fluídica? A afinidade fluídica nada mais é do que aquela energia que existe entre o corpo perispiritual do médium e o corpo perispiritual do espírito. Tem que haver uma comum para que a manifestação ocorra. Por isso é que, às vezes, quando a gente fala de afinidade fluídica, um determinado médium pode ser um instrumento muito bom para um determinado espírito se manifestar, mas ele pode ser muito mal para que outro espírito se comunique através dele. E como que resolve isso? À medida que o médium vai desenvolvendo a sua mediunidade, ele vai adquirindo qualidades mediúnicas para que ele possa entrar em contato, fornecendo o seu instrumento mediúnico para cada vez um número maior de espíritos. Observem que, muitas das vezes, nós que trabalhamos com reuniões mediúnicas,
A gente que está acostumado a atender um determinado médium, note que, às vezes, um médium, vamos falar assim, que está em início de carreira, ou que já está lá há bastante tempo, mas ele só dá passividade para espíritos de uma determinada categoria. Falta esse médium adquirir qualidades para que ele tenha um leque maior, que ele tenha a oportunidade de receber, que tenha uma afinidade fluídica para receber espíritos das mais diversas categorias, dos mais diversos tipos de sofrimento que aquele espírito, que os espíritos, os sofrimentos que os espíritos enfrentam lá no plano espiritual. Então é necessário que haja essa afinidade fluídica. E isso ocorre, gente, como eu citei, horas, dias, às vezes semanas antes do momento da reunião mediúnica. O espírito está acompanhando aquele médium, e aí é comum ele sentir algumas sensações de dor, sensação de medo, sensação de arrepio, sensação de fadiga, e que ele não sabe de onde veio. Mas aí já está ocorrendo uma sintonia, uma ligação fluídica entre o espírito que vai se comunicar através dele na reunião mediúnica, porque o espírito já está se ligando a ele. Aí, para que ocorra a comunicação mediúnica, além da afinidade fluídica, é necessário a sintonia vibratória entre o médium e o espírito que vai se comunicar. E aí sim, quando se fala de sintonia vibratória, aí sim vai entrar a questão da moralidade do médium. Veja bem, nós comentamos aqui da necessidade de que todos nós que lidamos, que estamos presentes dentro da doutrina espírita, da necessidade que a gente promova a nossa reforma íntima. Quando a gente fala de sintonia vibratória, tanto faz médiuns, independente do trabalho que a gente desempenha na casa espírita, se trabalha com reunião mediúnica ou não, nós sempre falamos da necessidade da gente manter uma sintonia elevada. Veja bem, para que a gente mantenha uma sintonia elevada, pensamento positivo, para que a gente vibre nessa sintonia elevada, fazendo isso, nós só vamos ter à nossa volta espíritos de luz. Só vamos ter à nossa volta espíritos perfeitos, capazes de nos auxiliar, capazes de abastecer a nossa fé diante das dificuldades que a vida encarnada aqui no planeta Terra nos proporciona. Um dos espíritos principais que estão sempre do nosso lado, prontos para nos auxiliar, é o nosso espírito protetor, é o nosso anjo da guarda. Na grande maioria das vezes, somos nós que nos afastamos do nosso espírito protetor. Ele não. Ele insiste em soprar nos nossos ouvidos bons conselhos, mas às vezes, em função da sintonia vibratória em que nós estamos em determinado momento está muito baixa, nós fechamos os ouvidos para ele. Nós fechamos os ouvidos para os conselhos bons que o nosso espírito protetor e os espíritos amigos, os espíritos de luz que querem o nosso bem, estão sempre ali do nosso lado. Mas nós, com os ouvidos fechados, a gente acaba ignorando esses bons conselhos que esses espíritos estão nos oferecendo. Aí, voltando à questão da sintonia vibratória para as manifestações mediúnicas
ocorram a sintonia vibratória daquele médium. Veja bem, se o médium está vibrando em uma sintonia muito baixa, essa frequência vibratória baixa, essas ondas mentais que eles estão emitindo baixa, vai fazer com que aquele médium atraia para si apenas espíritos sofredores, apenas espíritos zombeteiros, apenas espíritos capazes de trazer a ele sofrimento. Por quê? São espíritos que estarão vibrando na mesma sintonia do médium. Portanto, é necessário, acima de tudo, pensamento elevado, pensamento vivo. Agora, vocês poderiam me perguntar, é fácil a gente manter a sintonia elevada durante todos os dias e todos os momentos do nosso dia, no decorrer da nossa vida? É claro que não. Nós sabemos que isso é muito difícil. Mas, no primeiro sinal, nós que somos espíritas temos plena condição de identificar quando a nossa sintonia está baixando, quando a nossa vibração está baixando. Vamos parar. Se a gente está no nosso local de trabalho, vamos levantar, vamos tomar uma água, vamos tomar um café. Eleva o pensamento, vira a chave, eleva o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Faça o mestre. Jesus, me auxilie, me proteja nesse instante. Peça a proteção do seu Espírito protetor, que está sempre do teu lado. E fazendo isso, virando a sintonia, virando a chave, elevando a sintonia, aqueles espíritos imperfeitos, eles não vão conseguir chegar perto de nós. E aí, somente nos momentos da reunião mediúnica, é que a gente vai dar, que aquele médium vai ter a oportunidade de fornecer o trânsito mediúnico para os espíritos em sofrimento, apenas na reunião mediúnica. Você quer ver outra situação? Quando a gente fala no estado geral do médium, após a manifestação mediúnica. É muito comum a gente ver nas reuniões mediúnicas aquele médium que, após uma comunicação de um espírito muito sofredor, um espírito muito nervoso, né? Aqueles fluidos ruins que aquele espírito deixa no corpo físico do médium, no corpo perispiritual do médium, que acaba refletindo no corpo físico, né? Aqueles fluidos ruins que acompanharam aquela comunicação, só existe uma forma do médium se livrar daqueles fluidos ruins. E como que ele faz isso? Colocando fluidos bons em cima do fluido ruim. E como é que ele faz isso? Se o médium, nos momentos que antecedem a reunião mediúnica, nos dias que antecedem a reunião mediúnica, se o médium está vibrando numa sintonia vibratória bacana, uma sintonia vibratória elevada, tendo espíritos ao seu lado, trabalhando a reforma íntima, buscando uma vida, fazendo as coisas corretas, seguindo os princípios morais, o que vai acontecer? Ele vai estar carregado com os bons fluidos. Então, no momento em que o espírito que se manifestou, que usou o aparelho mediúnico para se comunicar e deixou aqueles fluidos ruins no corpo perispiritual dele. A partir do momento em que o espírito se desliga, o próprio médium vai se recompor muito rapidamente, sem a necessidade de que ele solicite que a gente levante, vá lá e aplique nele um si. Por quê?
tudo está ligado à questão da moralidade, à questão da sintonia em que aquele médium se encontra. Tudo está de acordo com a forma como aquele médium, como aquela pessoa, como aquele espírito conduz a vida dele. Quando a gente fala de obsessão, né? Gente, a obsessão, a presença de espíritos imperfeitos, a presença de inimigos na vida do médium ou vida de qualquer um de nós, né? Principalmente nós que somos espíritas e que trabalhamos nas reuniões mediúnicas. Por quê? Aqueles espíritos obsessores, eles não querem que nós, trabalhando nas reuniões mediúnicas, ajudemos aqueles espíritos, libertamos aqueles espíritos das garras da obsessão. Eles não querem que a gente ajude aquela pessoa que está sofrendo obsessão dentro da casa espírita. Portanto, nós somos muito atacados, sofremos muito com obsessão. Mas, então, isso, a obsessão, o médium, ou nós que somos espíritas, vamos enfrentar isso no decorrer da nossa vida toda. Agora, cabe a nós enfrentarmos essa obsessão de uma forma ou de outra, aceitando aquela obsessão, aceitando a influenciação daquele espírito imperfeito, ou simplesmente virando as costas para ele, mudando a sintonia, alterando a nossa sintonia. Aquele espírito obsessor, aquele espírito imperfeito, ele não vai poder fazer nada contra nós. Lembra lá do umbral, aonde os espíritos trabalhadores do nosso lar, quando chegaram lá no umbral para resgatar André Luiz, os espíritos que estavam vibrando naquela sintonia bastante negativa não podem ver os espíritos de luz. O mesmo acontece conosco. Se estamos com uma sintonia bastante elevada, não temos que temer de maneira nenhuma os espíritos das sombras, porque eles não podem atuar no nosso campo mental, salvo se nós dermos abertura para isso. Se nós não dermos abertura, nós estamos livres dessa obsessão, né? Então, assim, um dos ensinamentos do Chico, uma vez, para uma consulente que foi se queixar dele, né? A senhora perguntou para o Chico: Chico, mas como é que eu faço para afastar os espíritos obsessores da minha vida? O Chico falou para ela: mas não é melhor você se afastar deles? E é isso que nós temos que fazer. E a única coisa que a gente consegue fazer isso é realmente virando a chave, é realmente colocando na nossa vida bons pensamentos, sintonia perfeita e trazendo para o nosso lado não espíritos imperfeitos, não espíritos zombeteiros, mas sim espíritos de luz, mas sim o nosso espírito protetor, os trabalhadores da pátria espiritual, trazendo eles para o nosso lado. Pronto, a nossa vida com certeza vai ser melhor e a gente vai ficar livre de muitos sofrimentos. E para a gente fazer isso, para a gente conseguir isso, reforma íntima. A briga diária que a gente tem que travar contra todas as nossas imperfeições. Esse é o nosso objetivo enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Deixarmos de lado toda a maldade que nos sobra e conquistarmos toda a bondade que nos falta. Esse é o nosso objetivo. Acho que era isso que a gente tinha para falar. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação aí a respeito desse tema de hoje? Alguma coisa aí no chat, Silvio? Uai, não, Paulinho, até agora o pessoal reclamou lá de
conseguindo ouvir bem lá de Três Pontas, mas eu estava ouvindo bem aqui, falei com eles que estava tudo bem, eles já se despediram, estão saindo ali agora, mas eu acho que está tudo tranquilo até agora, ninguém se manifestou, no grupo também não, está tudo de boa. Talvez a gente já possa encerrar, né? Com certeza, acho que a gente já fizemos um resumo bacana aí da aula de hoje. Pois é. Então a gente encerra, né, agradecendo a Deus, né, primeiramente pela posição de estarmos aqui no planeta estudando ainda, aprendendo, evoluindo, né? Então a gente agradece pela oportunidade de reencarnação, deseja bom trabalho para a turma lá em Três Pontas, que já vai iniciar agora a atividade da Casa do Caminho, que tudo corra bem para eles, que Jesus proteja a nossa semana, proteja cada um de nós, nossas famílias, que a gente consiga sobreviver com correção, com hombridade essa fase de transição do planeta e a gente vai adiante, né? Com a proteção divina. Ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, obrigado pela confiança em nós, do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Que nós possamos, então, encerrar o espaço para proteção maior. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.